Pentecostalismo, a sarça ainda arde. Neste vídeo, um texto do Dr. Vinson Sinan, extraído da revista Atos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1990, onde ele aborda 10 itens. No vídeo de hoje, trabalharemos com os 3 primeiros: a relação entre o falar em línguas e o batismo no Espírito Santo, o nascimento do movimento pentecostal moderno e o reavivamento da Rua Azusa. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. No final do século XIX, o terreno havia sido preparado para o surgimento do movimento pentecostal moderno, clássico, e houve 3 grandes forças evangélicas que se levantaram naquela ocasião: o movimento Holiness, de santidade, o movimento Keswick, para uma vida mais elevada, e o movimento fundamentalista. Todos esses 3 tiveram sua participação na criação do clima ou das condições que introduziram o movimento pentecostal moderno. A relação entre o falar em línguas e o batismo no Espírito Santo. Houve muita pregação, oração e cânticos sobre o espírito de Pentecostes. No entanto, houve uma falta de interesse da parte de alguns nos dons específicos do Espírito. Em 1985, R.A. Torrey escreveu a sua famosa obra intitulada Batismo no Espírito Santo e nela levantou uma questão sobre o falar em línguas. As suas palavras sobre o assunto são expostas abaixo numa forma simplificada. Em meu estudo inicial do batismo no Espírito Santo, notei um padrão interessante nas Escrituras. Em muitos casos, os que recebiam este batismo também falavam em línguas. Muitas vezes, portanto, uma pergunta tem vindo à minha mente: se alguém é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, ele não falará em línguas? Por volta de 1901, muitas pessoas começaram a acreditar que algum efeito físico deveria fazer parte da experiência pentecostal. W.B. Godbey, no seu comentário sobre o livro de Atos, declarou que terremotos de aleluias deveriam seguir-se ao batismo. Na virada do século, portanto, muitos buscavam uma experiência pentecostal que fosse vibrante, como também transbordante. No início dos séculos 18 e 19, quando os Estados Unidos tiveram o seu início como nação, experiências da segunda bênção em reuniões de igrejas eram em geral bastante dramáticas. Aconteciam coisas que podiam ser vistas e ouvidas pelas pessoas presentes. Eles cantavam, riam, dançavam e caíam ao chão sob o poder do Espírito Santo. Nada disto era estranho ou desconhecido para as pessoas do movimento Holiness, santidade. Contudo, só raramente alguém falava em línguas. Quando isto realmente acontecia, não era recebido satisfatória ou compreensivamente. Alguns líderes até mesmo acreditavam que atividades assim fossem demoníacas. Muitas atividades dos pentecostais clássicos tiveram suas raízes nessas primeiras reuniões de reavivamento dos séculos 18 e 19 nos Estados Unidos. Tudo estava presente, com exceção do sinal físico das línguas. Portanto, o momento e o cenário estavam agora prontos para o nascimento do movimento pentecostal na vida americana. O nascimento do movimento pentecostal moderno. Os pentecostais da atualidade atribuem suas raízes a alguns fatos ocorridos numa pequena escola bíblica de Topeka, estado de Kansas. Charles Parham
abriu a sua escola Bethel Bible College, uma escola bíblica Bethel, em outubro de 1900. Matricularam-se cerca de 40 alunos. Pouco antes das férias de Natal, ele deu aos seus alunos o batismo no Espírito Santo, como tópico de estudo. Eles concluíram, com base em suas pesquisas das Escrituras, que falar em línguas era a evidência física ou sinal de que alguém fora batizado no Espírito Santo. Agnes Osman era uma aluna da escola bíblica e tinha 18 anos de idade. Foi na noite de 1º de janeiro de 1901 que ela pediu ao professor e seus colegas que impusessem as mãos sobre ela e orassem para que ela pudesse ser batizada no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Uma jovem serva do Senhor ousou enfrentar 1000 anos de tradição e de história da igreja. Até aquela época, o falar em línguas havia sido algo fora da corrente principal da doutrina e da prática cristãs. Contudo, naquela ocasião, estava a ponto de retornar à vida da igreja cristã de uma maneira surpreendente e dramática. Cerca de 115 pessoas estavam presentes numa véspera de Ano Novo muito histórica. À luz de lâmpadas de querosene, aquele grupo buscou ao Senhor com o intuito de receber mais poder na vida cristã para o novo século que se iniciava. E entraram pela madrugada do 1º dia do novo ano em oração contínua. A presença do Senhor trouxe-lhes uma grande sensação de expectativa em seus corações. Foi na noite do 1º dia do ano em que Agnes Osman pediu que orassem por ela. Parham impôs suas mãos sobre a cabeça dela e fez uma breve oração. A senhorita Osman descreveu a sua experiência da seguinte maneira: quando ele impôs as mãos sobre minha cabeça, o Espírito Santo veio sobre mim e comecei a falar em línguas e a glorificar a Deus. Falei em diversas línguas e com clareza evidente. Podia-se notar quando era falado um dialeto diferente. Senti a alegria transbordante e a glória, pelas quais ansiava o meu coração, e havia uma profundidade da presença do Senhor que eu jamais experimentara. Foi como se rios de água viva estivessem fluindo do profundo do meu ser. Deus escolhera uma jovenzinha de uma pequena escola bíblica que se reunia numa fazenda humilde para dar início ao maior reavivamento da história. Em poucos dias, Parham e a maioria dos outros alunos haviam recebido a mesma experiência pentecostal. Eles alegremente cantavam e louvavam ao Senhor em suas línguas divinamente concedidas. Também falaram em línguas, dando em seguida o significado da mensagem através do dom da interpretação. Parham e seus alunos chegaram a crer firmemente que o falar em línguas era o primeiro sinal ou evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Todos os outros dons e os frutos do Espírito seguiram então a isto. Sentiam que esta era a chave que estava faltando nos ensinamentos sobre a segunda bênção dos líderes do movimento Holiness, o movimento de santidade e de vida mais elevada. Isto tornou-se então a doutrina fundamental do movimento pentecostal clássico. Durante 5 anos, Parham e o seu grupo de alunos viajaram por todos os estados do sudoeste dos Estados Unidos, onde quer que fossem, pregavam o evangelho da fé apostólica, segundo o nome dado por ele a esse movimento. Foi uma época de muita atividade, durante o qual ele angariou cerca de 25.000 seguidores para sua nova igreja. Contudo, ele não conseguiu manter todos os seus novos convertidos, pois ele rejeitava qualquer forma de organização eclesiástica.
O reavivamento da Rua Azusa, de 1906 a 1909. Embora Parham tivesse tido reuniões de sucesso em várias cidades grandes, ele jamais conseguiu o interesse de toda a nação. Foi um dos seus alunos quem se tornou o vaso escolhido do novo reavivamento pentecostal. Seu nome era William J. Seymour. Parham conheceu Seymour em 1905 em Houston, Texas, e ele decidira mudar a sua escola bíblica para lá, e Seymour foi um dos seus primeiros alunos. Foi um relacionamento notável porque os texanos não aprovavam a integração racial, africanos e brancos misturando-se socialmente naquela época. Seymour era um desconhecido pregador negro, descendente de africanos do movimento Holiness Santidade. Ele aceitou a doutrina de Parham, embora na ocasião não tivesse recebido a experiência de línguas. Seymour aceitou um convite para pregar numa igreja de negros de descendência africana do movimento Holiness Santidade em Los Angeles em 1906. Sem que soubesse na ocasião, ele conduziu uma das reuniões de reavivamento mais importantes da história da igreja, que é frequentemente citada como o reavivamento da Rua Azusa, de 1906 a 1909. Seymour recebeu seu próprio batismo no Espírito Santo durante os dias iniciais do reavivamento. O poder de Deus estava presente de maneira muito poderosa e dramática. Em consequência disto, grandes multidões foram atraídas ao humilde edifício de madeira da missão na Rua Azusa. As notícias sobre este extraordinário reavivamento foram rapidamente divulgadas pelas pessoas que haviam visitado a missão da Rua Azusa. Os jornais e a imprensa religiosa logo descobriram a história e as reportagens logo alcançaram o mundo inteiro. Muitos já criam que a longa espera finalmente se acabara. O Consolador havia vindo e a restauração de todas as coisas havia começado. Os sinais e as maravilhas do Espírito Santo de Deus certamente significavam que a volta do Senhor estava próxima. Como era de se esperar, a imprensa secular publicava o lado ostentoso ou sensacionalista da história. Na verdade, o que estava acontecendo era muito diferente do que se encontrariam numa rotineira reunião de igreja. No entanto, a imprensa do movimento Holiness de Santidade foi totalmente favorável. A maioria de seus artigos eram imparciais e positivos. A pessoa-chave na divulgação das reportagens sobre o reavivamento era Frank Bartleman. Ele era um evangelista do movimento de santidade que parecia compreender quão históricas eram aquelas reuniões. Segue abaixo um dos relatórios típicos de Bartleman. Os demônios estão sendo expulsos e os enfermos estão sendo curados. Muitas pessoas estão sendo salvas, restauradas e batizadas com o Espírito Santo e com poder. Estão surgindo heróis, pois os fracos estão sendo fortalecidos no Senhor. Os corações dos homens estão sendo sondados como que com uma vela acesa. É uma ocasião de grande esquadrinhamento e de testes das ações humanas e das motivações escondidas. Nada pode escapar ao olho inquiridor de Deus. Jesus está sendo exaltado. O seu sangue é encarado como sendo muito poderoso e precioso. O Espírito Santo também tem o seu devido lugar de honra. Vê-se frequentemente em ação o poder de arrebatamento do Espírito de Deus. Homens fortes caem em êxtase e jazem durante horas sob o poder de Deus. O reavivamento será, sem dúvida, de âmbito mundial. Todos os que ouviam sobre o reavivamento da Rua Azusa eram forçados a tomarem uma decisão.
Seria este o grande derramamento da chuva seródia do Espírito Santo ou não? Não havia meio termo. Muitos vinham para criticar ou ridicularizar, para encontrar falhas e gracejar, mas acabavam tornando-se crentes. Não era incomum pregadores orgulhosos e bem instruídos aparecerem na porta da humilde missão, vestidos como um pavão e carregando uma bengala cravejada de joias. Seymour pedia à congregação para orar por estes críticos em voz baixa. O poder da oração silenciosa, porém dirigida, era espantoso. Bartleman relatava como estes críticos eram frequentemente tomados de uma grande sensação de culpa, perdiam a respiração, suas mentes divagavam e seus cérebros rodopiavam. As coisas ficavam pretas à sua frente e não conseguiam ir adiante. Antes que a noite terminasse, os pregadores orgulhosos estavam de costas no assoalho, de ternos brancos e tudo mais, clamando no estado de arrependimento. Haviam vindo para criticarem, mas saíam batizados no Espírito Santo. Este artigo continua no próximo vídeo, onde trataremos sobre o movimento pentecostal na América Latina. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.